Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? A pergunta é a seguinte: e o filho do Lula sendo acusado de agressão à ex-namorada, e agora? Como é que fica? Silêncio no Twitter. Olha, eu imagino se fosse filho de algum famoso, como o Lula, estaria em outro lugar. Aliás, se não fosse filho do Lula, estaria em todo lugar essa notícia. Você pode comentar sobre isso, Vivi? Fala com a gente. Ainda ontem chorei de saudade. Não chorei de saudade. Eu chorei de saudade da época que eu tinha liberdade para falar, que eu tinha liberdade de expressão. Mas ainda ontem, a esquerda toda, eu adoro ler post da Gleisi Hoffmann. Se tivesse que pagar o X, eu pagava só para ler as porcarias que aquela louca escreve. Mas a esquerda ainda ontem estava revoltada com o fato do Daniel Silveira estar respondendo processo em liberdade depois que o Neymar pagou a fiança. Afinal de contas, são bolsonaristas declarados. Então, não que eu queira comparar um estupro com agressões dentro de um relacionamento. Primeiro que eu não posso, porque eu nunca fui estuprado. Segundo, que eu não sei até que ponto é justa uma comparação. Afinal de contas, torturas psicológicas dentro de um relacionamento, dentro de casa, talvez abarquem, englobem estupros dentro do relacionamento, porque se nós temos uma pessoa agressiva, uma pessoa que humilha a mulher, que força a mulher a fazer coisas, certamente, provavelmente, possivelmente, eventualmente, aliás, esta mulher também, ela fazia sexo sem consentir dentro de um relacionamento, que também é um estupro. E aí a gente vê o duplo padrão. Eu escrevi da Silva, a grande fake news da esquerda. Contei a história de Lampião. Por quê? Porque estava todo mundo do PT sambando com a Imperatriz Leopoldinense no Carnaval do Rio, que homenageou o Lampião, e a escola sagrou-se vencedora do Carnaval Carioca do ano passado. E eu dizia, mas a bandeira deles não era o amor, não era contra a misoginia, não é contra armas. O que eles estão sambando em comemoração a um sujeito que foi ladrão? Não, tudo bem, ladrão, não vamos entrar nessa seara, mas que realizava estupros coletivos no Nordeste, marcava com ferro em brasa o rosto das vítimas, que era o maior traficante de armas à época do Brasil, que era misógino, que permitia a pedofilia, enfim. É mais uma vez a hipocrisia atuando. Ninguém está preocupado com a vida, ninguém está preocupado, de fato, com o drama das mulheres estupradas, com o drama das mulheres que são vítimas de violência doméstica. Porque a Lei Maria da Penha, que foi aprovada, aliás, durante o primeiro mandato de Lula como presidente, em 2005, se não me falha a memória, ela foi uma lei mal feita, tão mal feita que, como não tinha estrutura no Brasil, as mulheres iam, davam queixa do marido, tinham que voltar para casa. Nos rincões do Brasil, tem delegacia que não abre final de semana, então essas mulheres denunciavam os maridos, denunciavam os companheiros e eram mortas por eles por vingança. Tanto é que o número de homicídios de mulheres dentro do relacionamento pelos seus parceiros aumentou exponencialmente, até que 10 anos depois se aprovou a figura do feminicídio. Então veja que é tudo muito panfletário, ninguém está preocupado em resolver o problema das pessoas. E o que o filho do Lula, se é que isso é verdade, porque eu não vi os áudios, eu só li as notícias, mas se é verdade tudo isso que está se noticiando, se é verdade que ele ainda usou a cartada do você sabe com quem você está falando, eu sou filho do Lula. Eu sou filho do Lula, que é filho do Brasil, logo eu sou neto do Brasil. Uma coisa assim, uma bobagem assim. É muito grave, é grave demais. E vale lembrar, quando a gente viu essa ira da esquerda contra Daniel Silveira responder em liberdade na Espanha, veja, ele não foi absolvido. Ele não está cantando vitória, está respondendo em liberdade, pagando uma fiança milionária. Que no Brasil é multimilionária, aliás. Agora, esse silêncio absoluto com relação a essa notícia do filho do Lula, ninguém se pronunciar,
É a mesma coisa, a Janja fala que gosta, quer ser feminista, etc. Lula respeita as mulheres, mas vale lembrar que até hoje, nem o Lula nem a Janja deram um pio, deram uma declaração sobre o murro que a Délis Ortiz, jornalista, uma senhora, levou na região da mastectomia e disse que foi a pior dor que ela sentiu na vida toda dela. Portanto, a gente vê aí, mais uma vez, a hipocrisia dessa classe política que gosta de afirmar coisas que não pratica. Então é uma indignação seletiva, uma indignação partidária, o que revela a desumanidade, porque quando a gente usa pessoas para nos indignar seletivamente, a gente mostra o quão desumanos nós somos. E por isso até, talvez, que seja essa patota do Lula que esteja saindo em defesa dos crimes contra a humanidade, eventualmente cometidos pelo Alexandre de Moraes. É uma vergonha. Bom, é claro que você percebeu que Pavivi citou o Daniel Silveira, mas na verdade é Daniel Alves, né? Só uma correção necessária nesse momento. Uma outra pergunta enviada pelo Vilela, do plantão limitado para o Pavivi, é a seguinte: Lula ameaçou cortar o contrato da Starlink e Elon Musk ficou de manter gratuitamente. Quem está blefando nessa história, Pavivi? Bom, Vilela, nós estamos falando de PT, né? Quando o Lula diz que vai cortar o contrato, ele corta. Quando ele diz que ele vai fazer uma coisa, ele faz. Nisso ele é diferente do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele passou 4 anos fazendo algo muito errado, que foi criticando e falando, e deixando a entender, que eu não lembro se saiu da boca dele ou não, que a Globo vai ter consequências, etc. Mas nunca fez nada, continuou democraticamente falando mal, mas disse que ia fazer, como que não fez. Agora, o Lula, quando ele não fala, ele já faz. Ele se vinga, ele é vingativo, ele é desumano. Veja o caso da Jovem Pan, que está prostrada diante do Lula. Prostrada. E o Bolsonaro não fez nenhum órgão de imprensa se prostrar diante dele. Muito pelo contrário, todos eles passaram 4 anos dizendo aquilo que bem queriam do Jair Bolsonaro. Então, ele só levou a fama, mas ele não fez nada antidemocrático. Agora o Lula não. Ele fica em silêncio e faz essas coisas. Agora você imagina numa briga declarada. E detalhe, não é uma briga que o Elon Musk comprou com o Lula, ele comprou com o Alexandre de Moraes. Isso me leva a perguntar, como dizia o professor Girafales, por que causa, motivo, razão ou circunstância Lula está tomando as dores? Porque, veja bem, se esses bloqueios de perfis que eram pró-Bolsonaro, em especial durante as eleições, aconteceram ao arrepio da lei, aconteceram contra a lei, nós vamos estar diante de uma hipótese, nós vamos estar diante de documentos que permitem falar com concretude absoluta em anulação do pleito eleitoral presidencial de 2022. E o Lula cai fora. Então essa tomada de dores que Lula teve do Alexandre de Moraes, ela fala muito mais daquilo que ela não diz declaradamente. Ela revela uma preocupação do Lula em ver a eleição anulada. E ninguém pediu a ação do Lula. O que tem a ver a briga do Elon Musk com o Lula? Para Lula sair voluntariamente, eu acho que ele cometeu mais um ato falho, que sem que ele dissesse o problema, ele revelasse esse problema. É o que me parece. Se ele vai cortar ou não o contrato, eu não sei, ele faria isso, faria, afinal de contas, de que interessa educação, de que interessa a conectividade para pessoas que não têm conectividade para o Lula? Nada. O Lula só se interessa por discurso. Então ele faria isso, claro que faria. O Elon Musk dizer, não, agora eu dou de graça. Enfim, ele pode fazer isso. Ele pode. Aliás, eu costumo pensar o seguinte, conhecendo o PT como a gente conhece, conhecendo o passado do PT, de porcentagens do PT, é de se pensar o seguinte também. Será que a gestão petista quererá manter contrato com a Starlink, sabendo que a Starlink, nesse sentido de contrato com o governo,
revelaria qualquer pedido, nada republicano que eventualmente fosse feito, é uma outra questão a se pensar. Mas, para mim, o mais sério foi essa espontaneidade de Luiz Inácio Lula da Silva tomar a frente da situação, de uma briga que não é dele, e revelar que pode ser que nós tenhamos aí documentos que obriguem, pelo menos teoricamente, a anulação do pleito eleitoral de 2022, e se isso não acontecer, o Brasil vai se tornar um pária internacional. Nós vamos para as cortes de direitos humanos, e aí sim o Brasil vai ter o selo de Venezuela. Bom, tem mais uma pergunta, né, que o Vilela, do Plantão Limitado, mandou para o Pavivi, que ele vai responder agora. É a seguinte: Pavivi, o que você está fazendo aí em Portugal? Manda ver. Ontem eu participei de uma aula na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, fiz a apresentação do meu livro, né, a biografia do Lampião da Silva, lá em Coimbra. Aliás, quem estiver em Portugal, no sábado, em Lisboa, na livraria Almedina, aqui em Lisboa, no sábado, dia 13, a partir das 16 horas, alguém em Portugal assistindo, quiser participar, vai ser uma alegria recebê-los. Mas uma coisa interessante que tem a ver com esse caso, né, esse embate Alexandre de Moraes e Elon Musk, foi a fala do professor Jonatas Machado sobre as SLAPs. SLAP, como sabe um tap em inglês? SLAP, pá. SLAPP. O que significa isso? É Strategic Lawsuit Against Public Participation. Ações judiciais estratégicas contra a participação. E ao final eu trouxe o caso brasileiro, que gerou um pouco de polêmica na aula da Faculdade de Direito lá em Coimbra. Eu falei, e quando o agente promotor dessas SLAPs, dessas ações judiciais, dessa movimentação do aparato judicial para intimidar, dissuadir, calar e acabar com a vida de maneira psíquica e também financeira de uma pessoa, quando o agente promotor da SLAP é um juiz do Supremo Tribunal. E quando o agente promotor dessas SLAPs é o próprio governo, porque essa Procuradoria Nacional de Combate à Fake News, de Defesa da Democracia, que Lula deu ao Pinter da AGU, que é o advogado-geral da União, o Bessias, nada mais é do que a institucionalização das SLAPs. E o Conselho de Europa, que é formado por 46 países, era 47, com a guerra da Ucrânia, tornaram-se 46 países a compor o Conselho de Europa, ele fez uma diretriz que está para ser publicada, acho que na semana que vem, que orienta, que pede aos países do Conselho de Europa, esses 46 países, que adotem legalmente medidas contra os SLAPs, porque os SLAPs são antidemocráticos. Então, se nós vivemos num país em que o juiz da Suprema Corte, ele promove, ele mexe, ele aciona o aparato judicial, e o próprio governo federal criou uma instituição dentro da AGU que é para dissuadir, desestimular, intimidar, acabar com a vida psíquica, acabar com a imagem social, acabar com a vida financeira de alguém que critica, contrapõe, contesta o governo. Isso é mais uma prova de que o Brasil não é uma democracia.